2 anos de um caso que segue cercado de mistérios. A gente fala do atentado contra o jovem Guilherme Grabaski. O carro dele foi metralhado. Dos 10 tiros, 8 acertaram o rapaz. Na época do crime, ele trabalhava numa das empresas que Francis Silva, que ficou conhecido como Sheik dos Bitcoins, e entrou na mira da Polícia Federal, suspeito de fraudes bilionárias. Você vai acompanhar agora a reportagem especial de Bruna Frender. Abriu. Aí, 6. Isso! Essas imagens foram divulgadas pelos pais de Guilherme Grabaski. Faz 2 anos que ele viveu o pior dia da vida dele e ainda se recupera dos 8 tiros. Ele anda, né, mas ele anda puxando um pouco a perna. Ele tem uma dificuldade na fala, porque foi a área que foi atingida, né? Diante ao que ele viveu, né, com esse atentado, ele está muito bem, né? Mas mediante ao que o Guilherme era, ele ainda está em recuperação. Dia 6 de abril de 2021. As imagens mostram Guilherme Grabaski, então com 24 anos, saindo do trabalho que ficava no bairro Campo Comprido, em Curitiba. O jovem deixa a empresa perto das 7h15 da noite. Ele dirigia esse Audi branco. É perseguido por um carro Etios vermelho e aproximadamente 10 minutos depois, 7h25 da noite, o carro é atingido. Foram 10 tiros, 8 acertaram Guilherme. À época do crime, Guilherme trabalhava como CEO, gerente de tecnologia da empresa de criptomoedas de Francisley Valdevino da Silva, o Francis, conhecido como Sheik dos Bitcoins. Acontece que, na época, Francis ainda não era investigado pela Polícia Federal. O Guilherme sabia que, de alguma forma, a atividade poderia ser ilícita ou não? Não, até porque ele também é um cliente. Foi uma surpresa muito grande para o Guilherme, inclusive, né, quando começou a aparecer essas questões do Francis, dos problemas dele, de ele não estar pagando as pessoas. Isso magoou muito o Guilherme, porque eles acreditaram tanto, né, eles viveram tanto juntamente com o Francis, que para eles realmente foi uma surpresa, uma triste surpresa. No ano passado, Francis foi preso em uma operação da Polícia Federal. Ele é apontado como chefe de um esquema fraudulento e bilionário envolvendo criptomoedas. A polícia chegou na casa às 6 da manhã. Polícia Federal! Polícia Federal! Polícia Federal! Polícia Federal! Para a família de Guilherme, o crime está ligado ao trabalho dele. 2 anos atrás, o cenário que nós estávamos vivendo era né? Ou seja, o Guilherme estava hospitalizado, a empresa não tinha nenhum tipo de reclamação, né? Junto aos clientes por falta de pagamento. O dono da empresa também não tinha nenhum tipo de ação contra ele, sendo que no início, né, do processo a gente via uma tentativa do dono da empresa de desvincular o Guilherme, como se aquilo que aconteceu fosse uma situação pessoal do Guilherme. Para vocês, o que aconteceu com o filho de vocês está diretamente ligado ao trabalho dele? Com certeza, com certeza. Hoje a gente tem essa certeza justamente pelo cenário, né, como já foi falado, por essa mudança de cenário. E o Guilherme, infelizmente, foi o atingido nessa história. Não há nenhum elemento concreto que evidencie que Francis sabia do crime, mas há sim apontamentos de que ele teve participação, de que ele tinha conhecimento, só que o inquérito ainda não conseguiu trazer esses indícios para a gente chegar de fato ao Francis, se ele teve ou não teve ali alguma participação dentro desse crime. Depois de ser preso, Francis prestou depoimento à polícia sobre a tentativa de homicídio de Guilherme e sobre a suspeita da motivação do crime. O Guilherme conversou numa roda de amigos, né, descobriu que estava tendo furos dentro da empresa, ele estava desconfiado de algumas pessoas e algumas situações, isso em 2021, né, dias antes do acontecido dele, e que ele não sabia como conversar e falar para mim. Não comentou comigo nada, tanto que eu fiquei sabendo somente agora. Nós descobrimos vários furos e nós vamos fornecer todos os dados precisos dessa auditoria, que pode ser que tenha a ver
a tentativa de homicídio, né? E o Guilherme, ele era muito fiel a mim, fiel à empresa. Agora, os outros nunca foram tão fiéis assim. O delegado que começou a investigação na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa mudou de setor. Agora, o caso é conduzido pelo delegado Diego Valim. A polícia acredita nessa linha também? Eu vi que na época tinham 2 linhas de investigação tocadas pela equipe de investigação junto com o delegado titular. Uma linha de investigação, então, era desse sentido, relacionado a ele poder ter descoberto alguma coisa dentro da empresa. E tinha outra porque muitos clientes da empresa foram lesados financeiramente também. Então, eram essas 2 linhas de investigação que vinham sendo adotadas ali pela equipe e vinham sendo investigadas. 2 anos após o crime e até agora apenas um suspeito foi preso, Lucas Sena. Ele seria o dono do carro que foi comprado por R$ 1.500 e repassado à dupla que perseguiu e atirou em Guilherme. Acontece que Lucas Sena já foi solto. Existem aí mandantes, existem executores, existem pessoas que auxiliaram de alguma forma, né? Existe também algo que é a motivação do crime e existe o alvo. Né? Então, a gente também, com o passar do tempo, observou isso. Existe uma motivação no crime. E essa motivação não era o Guilherme. O Guilherme era o alvo. O Guilherme era alvo porque ele era vulnerável. Meu filho, ele está buscando ficar bem a cada dia. Né? Então, assim, pessoas que fizeram isso estão vivendo suas vidas, estão andando, estão provavelmente trabalhando, fazendo alguma coisa. E ele foi paralisado. Mas gostaríamos que, de fato, essa justiça fosse feita. 2 anos e a família está aí esperando a resposta da polícia.